Gêmeos, pare por um momento e preste atenção. 1º de março de 2026 não é apenas mais um quadrado no calendário. É um ponto de ativação espiritual, um sinal cósmico silencioso, um momento em que o universo decide se você está preparado para entrar na próxima fase da sua vida. Algo raro acontece neste dia. E se você realmente reconhecer isso, sua transformação começa instantaneamente. Não se trata de sorte. Não é coincidência. É alinhamento. Em 1º de março de 2026, a energia ao seu redor muda de uma forma que revela portas escondidas, oportunidades silenciosas e respostas que estavam atrasadas. Muitos geminianos sentirão isso antes mesmo de conseguirem explicar. Uma percepção repentina, uma conversa inesperada, uma reação emocional que parece surgir do nada. Essas coisas não são aleatórias. São sinais. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode explicar lutas que você carrega há anos. E porque elas finalmente estão prontas para terminar. Primeiro, porque 1º de março de 2026 é diferente para Gêmeos. Gêmeos, esta data carrega uma marca energética única para você, pois ativa uma encruzilhada tanto mental quanto espiritual. Você é regido por Mercúrio, o planeta do pensamento, da comunicação, da consciência e do tempo. Neste dia, Mercúrio forma um alinhamento sutil, porém poderoso que aguça a percepção. Coisas que você antes ignorava, justificava ou adiava, de repente se tornam impossíveis de ignorar. Este dia não chega estrondosamente. Não há fogos de artifício nem anúncios dramáticos. Ele chega silenciosamente, testando sua percepção. O universo faz uma pergunta simples: você está prestando atenção? Por meses, talvez até anos, você tem transitado entre opções, identidades, ideias e possibilidades. A energia geminiana próspera no movimento, mas muitas vezes luta contra a quietude. 1º de março de 2026 força uma pausa. E dentro dessa pausa, algo importante se revela. Você pode experimentar uma clareza repentina sobre uma decisão que vinha evitando. Uma percepção sobre uma pessoa, hábito ou crença que não se encaixa mais. Um forte sim ou não interno que parece definitivo. Isso não é coincidência. É alinhamento. Gêmeos tende a pensar demais, mas este dia corta o ruído. Sua mente se torna mais afiada, mais focada, excepcionalmente honesta. Você vê a realidade como ela é, não como você esperava que fosse. Se você resistir a essa clareza, se sentirá desconfortável. Se você a aceitar, tudo começará a fluir. Alguns geminianos experimentam avanços imediatos após este dia, enquanto outros permanecem estagnados. A diferença não está no esforço ou na inteligência. Está no reconhecimento. 1º de março de 2026 oferece a você um momento de reconhecimento. O que você fizer com ele determinará seu próximo capítulo. Número 2, o sinal que desencadeia seu avanço. Seu avanço não começa com um evento dramático. Começa com uma reação. Em 1º de março de 2026, algo acontecerá que criará uma resposta interna mais forte do que o esperado. Superficialmente pode parecer pequeno, mas emocional ou mentalmente sua reação será amplificada. Essa reação é o sinal. Pode ser um comentário que permanece em sua mente. Notícias inesperadas. Uma lembrança que ressurge. Uma onda de irritação, excitação, tristeza ou motivação sem uma causa aparente. Quando algo te desperta neste dia, é porque está apontando para uma verdade que você não pode mais ignorar. Gêmeos é adaptável, mas às vezes a adaptabilidade se transforma em fuga. Você segue em frente rapidamente. Você se distrai. Você intelectualiza as emoções. Este dia interrompe esse padrão. O universo pressiona justamente o lugar que você tem protegido. O gatilho não está aqui para te machucar. Está aqui para te despertar. Pergunte a si mesmo: por que isso me afetou tão profundamente? O que isso revela sobre o que eu realmente quero? O que estou sendo convidado a liberar, ou finalmente reivindicar? A transformação começa no momento em que você para de ignorar o sentimento e começa a ouvi-lo.
Muitos geminianos perdem esse momento porque o minimizam. Não é tão sério assim. Eu lido com isso depois. Mas essa energia não se repete da mesma forma. Ela segue em frente. Se você honrar a reação em vez de reprimi-la, a clareza virá rapidamente. De repente você poderá saber qual direção tomar, qual relacionamento redefinir, qual versão de si mesmo está ultrapassada. A vida passa da confusão para o impulso. O universo não exige ação imediata. Ele pede reconhecimento. Uma vez que você reconhece a verdade revelada, o caminho naturalmente começa a se abrir. As verdadeiras conquistas começam com a consciência, não com a força. Número 3. Porque suas lutas passadas finalmente fazem sentido. Gêmeos, se você se sentiu atrasado, incompreendido ou mentalmente esgotado ultimamente, 1º de março de 2026 explica o porquê. Seus desafios não foram punições, foram preparação. Você tem aprendido discernimento, quando falar e quando ficar em silêncio. A diferença entre curiosidade e distração, entendendo que nem toda oportunidade merece sua energia. O universo ensina Gêmeos por meio do contraste. Você experimentou confusão para que pudesse reconhecer a clareza. Inquietação para que pudesse valorizar o foco. Distância emocional para que pudesse compreender a verdadeira clareza. Conexão. Neste dia, essas lições se integram. De repente, padrões do passado começam a fazer sentido. Porque certos planos falharam. Porque algumas pessoas partiram abruptamente. Porque sua motivação vinha em ciclos. Não foi fracasso. Foi questão de tempo. Gêmeos amadurece quando para de buscar estímulos e começa a escolher a intenção. 1º de março de 2026 marca essa transição. A descoberta não apaga suas lutas, ela se reformula. Você vê como os atrasos o redirecionaram, como os finais o protegeram, como a dúvida fortaleceu seu discernimento. A pressão mental diminui, a autoculpa se suaviza. A confiança retorna, não uma confiança ostensiva, mas uma confiança fundamentada. As descobertas de Gêmeos são mentais antes de se tornarem externas. Quando sua narrativa interna muda, seu mundo exterior a acompanha. Você para de tentar provar algo. Você começa a escolher o alinhamento. Número 4. Como sua tomada de decisões muda. Uma das transformações mais notáveis após 1º de março de 2026 é a capacidade de tomar decisões. Para um signo conhecido por ponderar opções e manter portas abertas, essa mudança é poderosa. O conflito interno se aquieta, o constante e se perde intensidade. As decisões não se tornam necessariamente mais fáceis, elas se tornam mais claras. Você começa a perceber o custo oculto da indecisão. Esperar e pensar demais drenavam mais energia do que escolher. A incerteza deixa de ser empolgante. Começa a parecer pesada. Você anseia por respostas diretas, conversas honestas, caminhos definidos. Você estabelece limites sem culpa. Você simplifica seus compromissos. Isso não é rigidez, é intenção. Em vez de perguntar o que poderia acontecer, você faz perguntas melhores. Isso está alinhado com quem estou me tornando? Isso me energiza ou me esgota? Estou escolhendo por medo, hábito ou verdade? O compromisso deixa de parecer um confinamento. Torna-se foco. E é no foco que reside o ímpeto. Você para de dispersar energia em infinitas possibilidades. E quando o Gêmeos se concentra, o progresso acelera. Confie nessa nova determinação. Você mereceu. Número 5. Mudanças nos relacionamentos e na comunicação. Após 1º de março de 2026, seus relacionamentos começam a mudar porque sua comunicação evolui. Você para de se esforçar em conversas. Para de se explicar demais para quem nunca estava realmente ouvindo. Para de dizer sim quando sua voz interior diz claramente talvez ou não. Isso não te torna frio, te torna claro. Claro sobre o que você sente. Claro sobre o que você precisa. Claro sobre seus limites. Alguns relacionamentos se aprofundam. Conversas honestas fluem com mais facilidade. Trocas emocionais se tornam significativas.
Você se sente mais seguro expressando sua verdade sem analisar demais o resultado. Outras conexões podem se desfazer, não por conflito, mas por desalinhamento. Conversas superficiais parecem vazias. O desequilíbrio se torna óbvio. Em vez de forçar a conexão, você permite espaço. Isso não é rejeição, é refinamento. Você começa a valorizar a profundidade em vez da quantidade. A presença em vez da comunicação constante. Até o silêncio parece diferente, não constrangedor, mas pacífico. Você fala com intenção. Você ouve com atenção. Quando você diz algo, você quer dizer aquilo, e as pessoas sentem essa mudança. À medida que sua comunicação se torna mais clara, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis. Você naturalmente atrai aqueles que respeitam seus limites e se conectam com você em sua essência. Número 6. O que fazer no próprio dia 1º de março de 2026? Este não é um dia para pressa ou para forçar resultados. Não é um dia para planejar demais ou se afogar em distrações. Seu poder reside na presença, não no desempenho. Observe suas reações ao longo do dia. Perceba o que te anima, o que te irrita, o que de repente parece ultrapassado. Esses são sinais. Preste atenção aos pensamentos recorrentes. Se algo continua voltando à sua mente, está pedindo atenção. Se possível, anote as coisas. Escrever em um diário é especialmente poderoso para você. Registre insights antes que a mente os analise e os descarte. Limite ruídos desnecessários. Rolar a tela sem parar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, falar constantemente reduza tudo isso. O silêncio neste dia é informativo. Se algo lhe parecer importante, reflita sobre isso. Se algo lhe parecer desconfortável, explore-o com calma. O desconforto não é um aviso, mas sim uma porta de entrada. Se algo lhe despertar uma empolgação inesperada, não o rejeite. Evite ações impulsivas, mas não ignore a clareza. Há uma diferença entre pressa e reconhecimento da verdade. Número 7. Os dias seguintes, quando o impulso começa. Os dias que se seguem a 1º de março de 2026 são onde o movimento começa. Não um movimento caótico, mas um progresso suave e alinhado. O que parecia bloqueado começa a fluir. As conversas levam a algum lugar. As ideias parecem concretas e realistas. Você experimenta leveza mental. A pressão para resolver tudo diminui. Você confia mais no seu tempo. Esse impulso é o resultado do alinhamento interno. Quando você escolhe a clareza em vez do caos, a vida responde rapidamente. A energia antes desperdiçada em indecisão agora alimenta a ação. Você diz sim com confiança. Não sem culpa. Pequenas vitórias começam a se acumular. Confie no ritmo, mesmo que pareça mais calmo do que seus antigos hábitos. A paz se torna seu novo indicador de alinhamento. Gêmeos, hoje não se trata de se reinventar da noite para o dia. Trata-se de relembrar quem você vem se tornando ao longo de toda a sua jornada. A clareza que você sente é intencional. Cada pensamento, emoção e reação carregam um significado. Não os ignore. Não os racionalize. A verdade que emerge não está aqui para criar caos, está aqui para libertá-lo. Sua transformação começa no momento em que você a reconhece. Você passa da confusão para a clareza, da hesitação para a confiança, da indecisão para a ação. Seus relacionamentos se recalibram. Sua direção se refina. Os caminhos profissionais se tornam mais claros. Ideias criativas ganham forma. Os dias após 1º de março de 2026 parecem um desdobramento natural, porque o alinhamento interno agora se reflete externamente. Gêmeos, este não é o fim da sua história. É o momento em que sua história começa a avançar com precisão e intenção. Cada percepção que você honra, cada instinto em que você confia, cada escolha alinhada que você faz, tudo isso constrói seu próximo capítulo. Mantenha-se presente. Mantenha-se consciente. Mantenha-se honesto. 1º de março de 2026 é a sua porta de entrada. E atravessá-la marca o início de uma transformação que mudará sua vida. O universo está pronto.